É uma coisa, parabéns ao Corinthians, ganhou tudo, né? Mas assim, o De Paula também dá uma valorizada, né? Pra ele tudo é golaço, né? É assim. Um trouxa. Ou normal, né? Agora, os golaços agora foram meio que vulgarizados, viu, vulgarizou. RG? Você tinha razão quanto a isso. Mas foi, porra. Tá maluco? O segundo gol do Corinthians foi uma pintura, porra. Pela construção da jogada foi top, mano. O Tá passe louco. do Coronado, né? O passe foi embaçado. E esse Thales aí Não. tem o cheiro do gol, esse cara aí, Bom mano. jogador. Thales Magno. Eu só queria pedir pra produção aí, Sombra, antes de falar do jogo aí também, porque o áudio que tá vindo de vocês aí tá com um chiado horroroso pra gente aqui. Mandei já mensagem pro Silvano aí, mas daqui a pouco aí é capaz dele resolver aí pra nós aí, por gentileza. Quer falar do Mas, jogo, ô, mano? Sombras, Fala aí que eu já falo as outras notícias depois do Corinthians. Então, daqui a pouquinho, Motinha, a gente já emenda a outra parte da notícia do Corinthians com relação ao jogo, falando aí a respeito do que aconteceu. Eu acho que a gente tem que contextualizar a primeira parte, falar dos pontos positivos na segunda e dos negativos na terceira. Contextualizar a primeira parte, Mota, é entender o momento que o Corinthians está jogando. Muitas vezes a torcida pega no pé e fala, mas pô, tinha que apertar um pouco mais, dá para jogar melhor. Eu concordo. Mas a gente tem que entender que o Corinthians está vindo aí de um período de pré-temporada e que o time está sendo preparado justamente para os jogos da pré-Libertadores. Não tem muito como exigir que você jogue cada partida do Campeonato Paulista agora como se fosse uma final de campeonato. O Corinthians ele está utilizando aí, ele está alternando escalações, para falar a verdade. Alguns jogos ele opta por estar jogando com o time titular e outros misto e até em determinados momentos como hoje, por exemplo, deve entrar com o time praticamente reserva, Mota. Já que o Corinthians ele jogou no sábado à noite, vai jogar hoje à noite e na quinta joga com o Palmeiras. A tendência é o Corinthians usar um time mais forte contra o Palmeiras no Allianz. Então, posto isso, tem que entender realmente esse contexto. O foco ainda é a classificação para o mata-mata, e isso o Corinthians já deixou encaminhado, porque em 6 jogos o Corinthians tem 5 vitórias. Porém, o foco mesmo tá ali naqueles jogos aí que o Corinthians vai enfrentar aí na fase 2 e na fase 3 da pré-Libertadores antes de entrar na fase de grupos. Posto isso, Motinha, vamos falar dos pontos positivos. Para mim, Thales Magno e Carrídio. 2 caras aí que estão destruindo. O Thales Magno, então, para mim é o melhor jogador do ano. Tem aproveitado muito bem as oportunidades que ele tem recebido e vai colocar realmente uma dúvida na cabeça do Ramon Dias. Eu acho que ele pode brigar até por titularidade e aí ele vai ter que mexer na escalação do time. Porque possivelmente ele deve tirar o Bidon numa dessa quando voltar, para colocar o Thales Magno, caso ele queira jogar com o Thales Magno na frente também. Um ponto de interrogação positivo para o Ramon resolver. Outro cara que, para mim, muitas vezes é injustiçado pela torcida, é o Coronado, cara. O Coronado, para mim, por mais que ele possa ter um estilo de jogo um pouco mais lento, enfim, mas é um cara extremamente qualificado. É um cara inteligente. Guardado as proporções, ele me lembra muito o Renato Augusto, cara. Ele não é um cara que acelera demais o jogo na condução com a bola no pé. Mas quando ele pega a bola, mano, teve um lance no primeiro tempo lá que ele driblou uns 3 ou 4 num drible curto. Jogada de salão. Jogada de salão. O Thales Magno, a enfiada que ele dá pro Charles ali pro segundo gol do Corinthians, é um monstro, sabe? Tipo, pra mim o Coronado, cara, tá jogando muito sim. Se tiver que escolher entre Garro e ele, ainda acho o Garro mais completo. Mas, cara, o Coronado, pra mim, é uma peça fundamental nesse time também quando o Garro não puder jogar. E o torcedor, ele tem que entender isso também. Muitas vezes o Coronado, ele é prejudicado por estar jogando atrás dele aí 3 volantes que não sabem jogar. Como o Garro também foi em determinado momento aí do ano passado. Então, nesse ponto, se ele tiver, por exemplo, um Carrídio em campo, ele tiver talvez um Bidon em campo, o futebol do Coronado vai melhorar ainda mais. Isso é fato. Basta ver, como eu disse agora há pouco aí, o próprio Garro em 2024. O Garro era um antes de ter um meio de campo produtivo e passou a ser outro quando realmente o Ramon entendeu que Carrídio e Bidon tinham que estar com ele na armação e construção de jogo. Agora, falando em termos de pontos negativos, Motinha, para mim ainda é o Depay. O Depay esse ano ele ainda não marcou com a camisa do Corinthians, já teve inúmeras chances e não é exclusividade desse jogo. Em outras oportunidades ele teve, assim como o time do Corinthians também, que está desperdiçando demais as oportunidades que estão criando. E, cara, na boa, precisa caprichar. Porque independentemente de forma física, independentemente de pré-temporada, uma chance cara a cara com o goleiro, como o próprio Depay teve 2, eu não tô nem falando a respeito do lance de bicicleta, que ele foi oportunista ali, e o goleiro também foi bem. Mas teve uma chance que foi a primeira do jogo, praticamente, o Depay estava cara a cara com o Felipe Alves e bateu em cima do goleiro. O próprio gol do Coronado,
quando o Corinthians abriu o placar, o Carrillo toca uma bola pro Depay, ele também dentro da área, ele fuzila o goleiro, que também faz uma outra baita defesa, mas é um lance que para um cara da qualidade do Depay, ele já poderia ter guardado também, porque ele estava livre. Mas enfim, acho que é um jogador qualificado, não tô queimando não, mas eu acho que o Corinthians hoje, como um todo, ele precisa aproveitar melhor as oportunidades que ele tá criando. Se ele criar, por exemplo, 8 chances claras de gol no jogo, a metade ele tem que fazer, mano. Porque se você pegar um Palmeiras, o Palmeiras não vai dar 8 chances claras de gol pro Corinthians. São Paulo não vai dar 8 chances claras de gol pro Corinthians. Santos é a mesma coisa. Então você tem que ter um capricho maior e um aproveitamento maior justamente para conseguir fazer o placar contra equipes mais qualificadas. E para finalizar, então, em termos aí de pontos negativos também, Motinha, é a zaga do Corinthians, cara. O sistema defensivo do Corinthians em 6 jogos, ele tomou gol em 5. Só não tomou no último jogo contra a Ponte Preta. E não tomou por um acaso também, porque no final do jogo, a Ponte veio para cima e criou chances, inclusive chutando bola na trave. Então, é um ponto sim que o Ramon Dias precisa melhorar no time também. Vamos lá. Ô, mano, o Corinthians hoje foi condenado pela... Hoje não, já faz tempo que ele foi condenado, mas hoje foi divulgado, né? Sim, o Corinthians que só agora foi pro site da FIFA. O Corinthians já sabia, mas a mídia em geral não tinha acesso a essa informação. Exatamente. Mas nada que isso vai complicar mais a vida do Corinthians, Então, imagina. O Corinthians foi condenado pela uma dívida pequenininha, né? O Corinthians foi condenado pela FIFA, né, por contratações aí do Félix Torres e do Garro. Né, e terá que pagar no total dos dois das multas, dos salários e tudo, 55 milhões de reais. Né? A vida. Ao Talheres, né? E ao Santos Laguna. Talheres. Talheres, Mas, ô Motinha, Talheres. só corrigindo aí essa informação, ele foi de fato aí condenado pela FIFA, mas não é que ele terá que pagar essa quantia. O Corinthians ele recorreu para a Corte Arbitral Justiça. E aí na Corte Arbitral, que é a terceira e última instância, se ele perder de novo, aí sim ele é obrigado a pagar, mas por enquanto ele não é obrigado a pagar. Vai haver esse novo julgamento aí, eu não sei qual que vai ser a decisão e o desfecho, mas o Corinthians ele tá se prendendo até em situações na qual a própria FIFA já deu, por exemplo, o primeiro ganho de causa lá atrás pro Corinthians. Vocês vão lembrar o Garro, o ano passado, quanto ele demorou para estrear? Porque o Tadjeres não estava enviando a documentação do jogador e o Corinthians já tinha pago uma parte lá do que devia lá para o Tadjeres. E o Corinthians estava alegando lá que já tinha pago e o Tadjeres estava solicitando, Sombra, o adicional referente à operação financeira. Operacionais e imposto, né, mano? Seria de a 600 FIFA entendeu que o Tadjeres... 612 mil dólares. A FIFA entendeu que o Tadjeres tinha razão, né? Sim. Agora só falta a Então, corte mas é do que tá. esporte. Então, mas é que tá, Sombra. A própria FIFA, naquele primeiro episódio, ela tinha dado um ganho de causa pro Corinthians para que o Tadjeres enviasse a documentação do jogador. O Corinthians ele conseguiu a documentação do Garro para poder inscrever o jogador, justamente por uma determinação da FIFA, que entendeu que o Corinthians, naquela oportunidade, estava correto. Então, agora, aí, com o desenrolar dos fatos ali, a FIFA julgou que o Tadjeres tem razão nesse pedido. O contrato aí é dúbio, eu não vou falar que sim nem que não. O Corinthians ele tá usando todas as instâncias legais aí para poder recorrer, inclusive ganhar tempo também, uma dessa de juntar esse dinheiro. Mas a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Agora, até porque, mano, razão, esse né? julgamento aí na corte pode levar até um ano. Mas o Mano tem razão, imagina. Tentar ver aí que o Corinthians pode ter errado em algo. Mas não, É porque não pode se ele ser. não pagasse, Não pode né? ser. Mas você vê que é um clube tão bem administrado. Verdade, Mas é que tá, você tá sendo aí vem o injusto, paninho, você tá sendo né? Entre o injusto paninho, leviano. né? Entre o paninho. Não, pelo contrário. aquele Você pano, Mas peraí, eu vou dar uma ideia. Tá ruim aí o retorno, Mano? Não tá dando pra ouvir os caras. Eles não estão Nossa, tá conseguindo horroroso ouvir, o áudio, viu? desculpa. Ô, Gabiru, cadê Nossa, o engenheiro de áudio aí? Mas E o áudio, para tentar explicar o que tá acontecendo, cara, na hora que vocês falam, dá a impressão que o áudio tá totalmente estourado pra gente aqui e não dá pra ouvir absolutamente nada. Sim. Mas, enfim, só com relação aí ao que o Sombra tá sendo leviano, eu preciso rebatê-lo. Leviano não. Porque leviano, canalha. Leviano? Canalha. Não, eu falei que eu não cada acredito caso é um que o caso, Corinthians irmão. tem errado. Não, mas você tá sendo irônico? Só que você faz essa ironia, você dobra bem. Você dobra bem, não precisa nem dobrar tanto, não. Porque aonde eu vou mandar você colocar? Mas Olha, essa trolha pra deve dobrar passar. é 55 Mas, milhões, mano. então tá Isso, louco. Peraí, como o Mano tá ouvindo tudo muito alto agora, porque a nossa engenharia ali tá com problemas para conseguir fazer o retorno dele chegar bem, eu vou tentar falar de uma maneira bem tranquila. Mano, são 55 milhões. Cara, na boa.
faz uma vaquinha pra esses 55 milhões. Porque assim, Fazer a uma ideia vaquinha não pra é tua essa. tia, vai te catar. A ideia não é essa. É. Tipo assim, o Corinthians fez bobagem, tá devendo, vai e faz vaquinha. Faz vaquinha pra pagar. Faz mais uma. Ou então, sei lá, ó, chega lá e fala, ô Caixa, posso usar esses 35 que arrecadaram agora pra tentar amortizar uma parte dos Não, mas ô 55? Sombra. Ah, que deitado, hein? Não, mas ô Sombra, nessa questão, cara, vamos ser sinceros aqui. É o seguinte, vocês são bons de vaquinha. Vocês são muito bons de vaquinha. Eu vou falar quem é boa de vaca também. Olha, que é isso? Olha! Que isso? Mas, ô Sombra, eu não sei exatamente como é que funciona com relação a contrato de jogador, mas me parece muito estranho constar em contrato, se isso estiver constando mesmo, você vender um jogador para algum clube e o clube tem que pagar ainda essa parte de impostos e pagar também aí a transação financeira, no caso aí o valor do TED. Porque geralmente quando você faz uma transação como essa, a menos que tenha isso em contrato, e eu não sou realmente especialista em contrato de jogador, mas geralmente o que envolve aí é o valor bruto. Quando chega o dinheiro, por exemplo, no país de origem, se houver um débito por parte do Banco Central, se houver uma despesa para ser paga, o valor bruto tem que estar já colocado lá na conta, lá e você deposita e manda o comprovante. Ó, o valor bruto aí, o combinado, é esse aqui. Agora eu não sei, o Corinthians está se prendendo justamente aí no que diz o contrato, porque entendem que é dúbio o entendimento ali. Então, Mas geralmente o do Santos Laguna, né, mano? Pelo Félix Torres aí, a questão é que vocês pagaram a primeira e não pagaram o resto. Pedalaram. Então, Olha, mas geralmente... Pedalaram Deixa eu falar uma aí, o coisa. que eles estão pedindo Ó. na FIFA... Não, é só pra Eles só deixar que- claro. O que eles estão pedindo na FIFA é que pague tudo de uma Então, vez. e deixa eu te falar. Quando isso na justiça do trabalho, eu não sei como é que funciona no futebol, se é diferente ou não. Mas no trabalho, você vai pra cima de uma empresa, por exemplo. Certo. Estão me devendo, vai pra cima da empresa. Aí você processa a empresa, você ganha. Aí você fala, a empresa fala, mas eu posso pagar em 20 parcelas de 2 mil. Eu tô dando um exemplo. Reconhece, 20 de 2 mil, reconheço. 20. Paga a primeira, paga a segunda, a terceira não paga, a dívida volta inteira. Isso eu tô falando na justiça do trabalho. Mas é isso que os times estão pedindo. Eles estão Agora, não pedindo sei que se pague tudo de uma vez. Não, mas porque pagaram. isso já estava previsto. Se atrasar, tem que pagar tudo com É juros isso, e já correção tava- de uma vez só. Então é isso aí. Exatamente. Isso estava no contrato. É lógico que tava no contrato. E eles levaram Então, uma mas- multa de não, ok. 18% Nesse ponto, de ok. juros, né, mano? Mas, ô Motinha, nesse ponto, cara, se o Corinthians tiver, por exemplo, um bom advogado aí que pronto. cuida do direito do consumidor, é capaz do Corinthians ainda processar o Santos Não, não Laguna. consegue. Porque o negócio é o seguinte... Ô, mano, mas tem que vocês têm- processar, porque o é Félix maluco, Torres é velho. horroroso. É horroroso. O Corinthians ele foi enganado. mas O não Corinthians dá, foi mano. enganado Trouxa. pelo time mexicano. Então, se o Corinthians tiver um advogado aí, o Corinthians ainda mete um processo no Santos Laguna. É igual você comprar, o Quintino, aquelas casas que você compra pela internet sem ver. Você chega lá, Leilão, velho, leilão. tem mato até a altura do pescoço, tá ligado? Tipo, o cara tirou uma foto 20 anos atrás da casa e acha que hoje tá tudo igual. Não tá. Mano, mas eu tenho certeza que vocês podem ficar super tranquilos em relação a essas decisões, porque é o seguinte, tal qual aquela vez você falou, não, o Corinthians não tem como ser solidário ao Jô na história de vir do Japão. Imagina, o Corinthians tem que E arcar aquilo, com aquilo é dinheiro. uma afronta, velho. Aquilo é uma afronta. Que absurdo. É verdade. Então, assim, depois o Corinthians teve que pagar. Que absurdo o Corinthians teve que pagar. Porque a gente Mas o repara Corinthians assim... ele pagou porque tinha um acordinho com o Jô lá, viu? Fez um então, acordinho com o Jô. Mas assim, mais uma vez eu entendo o quão injustiçado vem sendo esse departamento no Corinthians, né? Ele é incompreendido, as defesas não vêm Tadinho. sendo muito atendidas, né? Realmente, mano, você tem razão em tudo isso. Imagina, cobrar o Corinthians por causa de atraso. Que absurdo. Algo tem de errado e o Corinthians deve estar Sujando a certo. imagem do O Corinthians. Vocês podiam Sujando. pagar, por exemplo, o time do interior. Por Sujando exemplo, a imagem do Corinthians. Qual que era o time do Beraldo lá que vocês não pagaram e deram calote nos caras até hoje? É que os caras não têm 15 dinheiro pra de ir pra Piracicaba. FIFA, velho. Então, A o gente coitadinho pagou. do 15 tá esperando o Beraldo até hoje pra Pagou receber sim. o Beraldo. Primeiro, Já pagaram, mano. Isso já foi Pagaram. pago. Não sei se pagaram inteiro também, não. Cala Não a sei se boca. pagaram.